E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Pio Ajude-me. Nessa aula a gente vai falar sobre dunder, o método mágico, magic method, get attribute, que é sempre invocado quando você usa o built-in get attribute. Na aula passada, só para lembrar, a gente fez aqui o missing. A gente conseguiu criar um dict que automaticamente cria novos dicts sem ter esse key error. Olha aqui. Criou novos dicts aqui sem ter key error. Eu demonstrei na aula passada de fazer esse truque aqui para dict criar atributos automaticamente. Aí entra get attribute. Toda vez quando a gente coloca um código assim, né, aí é chamado esse dunder get attribute, certo? A gente pode verificar isso. Olha aqui. Seu melhor amigo sempre print. Olha aqui, já tem aqui duas vezes agora classe, porque o IDE, o PyCharm, também está chamando esse negócio para te dar essa ajuda aqui. Olha quantas chamadas. Loucura, né? Só para você ter uma ideia. Senão ele não poderia mostrar isso para você. Agora a gente coloca isso aqui, aí chamado aqui o babab. Ok? Você também pode chamar esse dunder como built-in get olha aqui. Get attribute. Eu coloco agora nome do objeto de e o meu atributo é esse aqui. Entendeu? Só para que isso é importante aqui de ter isso? Às vezes, quando você importa outros libraries, principalmente C++, as DLLs, e quando você não especifica, aí eles têm um nome muito esquisito de métodos, tem arroba na frente, coisa que você não consegue acessar. Olha, a gente vai fazer um teste aqui, olha, coisa doida que vai acontecer. A gente pega isso aqui, e vamos colocar isso aqui, certo? Olha aqui, nome inválido para uma variável em Python. Olha que doideira vai acontecer. Eu aperto de novo D, e tá aqui. Olha aqui, no meu IDE tá funcionando esse negócio. Só que, já que o nome é inválido para a variável, eu não consigo acessar desse jeito. Aí entra o get attribute. Esse aqui. Com esse negócio, você sempre consegue acessar qualquer atributo. Né? É bem útil, como eu já falei, principalmente quando você trabalha com DLLs importados de C++. Eu já fiz uma aula sobre isso, eu falei um pouquinho sobre isso. Agora está funcionando perfeitamente. Só agora, vale a pena de mexer com esse negócio? Geralmente não. Porque quando você quer mexer com esse negócio, é geralmente quando um atributo não existe. E você, por exemplo, quer criar dinamicamente. Aí entra outro. É bem parecido. Vou fazer isso na próxima aula. Aí esse entra aqui. Esse é só chamado quando tem erro. Então, geralmente, você não quer mexer com isso, você pode, né? Sei lá, você pode falar assim, se uma função requer, por exemplo, o atributo tal, aí eu sempre quero, tipo, fazer um fake e retornar um valor tal, sabe? Aí você pode, porque esse negócio é sempre chamado, sempre. O get é só chamado quando tem um erro, beleza? Então, geralmente, você não quer mexer com isso, mas você pode, não é proibido, ok? Mas os códigos que eu vejo, geralmente, ninguém toca nisso, ok? Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula. A gente vai se ver na próxima, né? Tchau, tchau.